para começar aí falando. Primeiramente, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está aqui assistindo essa live da For House. Nós gostaríamos muito hoje de estar todos juntos na nossa igreja, compartilhando, né, da comunhão, juntos lá, sentadinhos próximos, conversando um com os outros, mas infelizmente não vai ser possível isso, pelo menos aí pelos próximos dias, mas isso nos dá uma oportunidade muito boa de nós estarmos em casa, de nós estarmos com a nossa família, de nós estarmos com as pessoas que a gente ama, de a gente estar... eu estou passando tempo com a minha mãe aqui, faz tempo que eu não ficava, a Pri está aqui comigo também, isso é muito legal. Então, já que você está aí vendo, né, tudo isso, ache uma oportunidade boa para o que está acontecendo, né? Ache coisas boas, veja o bom onde ninguém está vendo. O lado bom de você estar em casa, você pode ficar com a sua família, você pode ficar aí com seus irmãos, quem tem irmão, você pode partilhar mais, ler mais a Bíblia, você pode orar mais, você pode ler mais livros. Então isso é muito bom, cara, isso é muito... essa é uma parte que eu gosto muito. Isso foi a única coisa, isso foi vamos dizer assim, um ensinamento que o coronavírus deu para nós. Nós estarmos em casa, aproveitarmos o tempo que temos. Vamos aproveitar ao máximo esse tempo com Deus que a gente vai ter hoje. Cara, eu creio que Deus vai falar com você hoje, como tem falado comigo há muito tempo, com essa palavra que a gente trouxe aqui, que a gente vai trazer, na verdade. Amém? Então, você que está na sua casa, junto com a sua família, não pegue nas mãos, gente, a não ser que você tenha higienizado. Feche seus olhos, em nome de Jesus, e vamos fazer uma oração. Jesus, nós te agradecemos, Pai, infinitamente, Deus, infinitamente, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a condição de estarmos vivos, Deus, a condição de estarmos bem, Senhor. Graças a Deus, Pai, ninguém da minha família, ninguém de uma pessoa que eu conheço tem pegado esse vírus, Deus, tem sido infectado com esse vírus, Jesus. E nós já começamos a te agradecer por isso, Deus. Senhor, mas nós também oramos, Pai, oramos para que o Senhor cubra a nossa nação, Deus, de proteção, Deus. Pai, que o Senhor possa cobrir a nossa nação de toda a proteção, Deus. Essas pessoas, Deus, que foram infectadas, que elas possam ser curadas, meu Pai. Jesus, nós oramos, Deus, nós pedimos que nenhum de nós, Senhor, nenhuma das pessoas que estão ouvindo essa live, mais ninguém, Senhor, do Brasil, nós pedimos, Senhor, que não seja infectada mais com esse vírus, Pai. Que isso seja somente uma estação bem rápida, Senhor, que passe, Deus, esse momento. E que em nome de Jesus, Senhor, no nosso mundo, Senhor, não somente Ribeirão, não somente o estado de São Paulo, não somente o Brasil, mas que o mundo, Senhor, esteja livre desse vírus, Pai. Deste mesmo modo, nós oramos, Deus, nós oramos para o que o Senhor quer falar conosco hoje, Deus. Nós oramos, Deus, para aquilo que o Senhor quer compartilhar com a gente, Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor encha o nosso coração de amor, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que nós possamos, Senhor, orar enquanto nós estamos nesse confinamento, Senhor, pelas pessoas, que nós possamos, Deus, orar uns pelos outros, Senhor, compartilhar a palavra, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar a igreja que está nas casas, Jesus. É o que eu te peço, Pai. Senhor, nos abençoe nessa noite, Jesus. E todos esses irmãos que estão fazendo live, Senhor, que não podem estar nas suas igrejas, Senhor, nos seus templos, que o Senhor os abençoe também, Jesus. É o que nós pedimos, Pai. Amém. Hoje, irmãos, é muito louco isso que está acontecendo com a nossa nação, né? É muito... a gente parar para observar. Eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo uma live de um culto na minha casa. Eu nunca imaginei que isso chegaria nesse ponto. Mas Deus está acatando esse tempo, cara, para nos ensinar algo. Eu quero que você sempre preste atenção. O pastor que eu tive, ele sempre falava quando nós íamos em algum lugar, quando acontecia uma situação adversa com a gente, ele falava assim: preste atenção em cada detalhe. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer falar algo pra gente. E eu tenho notado, cara, que isso é uma grande verdade. Em tudo aquilo que eu sofri, que foi de bom, que foi de ruim, Deus me ensinou algo. E eu tenho certeza absoluta que esse tempo dessa pandemia, disso que está acontecendo, é um tempo que vai nos ensinar algo. É um tempo que vai nos dar uma sabedoria, um conhecimento de alguma coisa. E eu falando aqui já, antes de nós começarmos a palavra, eu queria falar para você que você possa confiar em Deus nesse tempo, sabe? Confie em Deus, cara, nesse tempo.
confiem plenamente no Senhor. Eu mandei no grupo da For House esses dias, não existe uma só folha que caia da árvore, não existe um só fio de cabelo que cresça na nossa cabeça sem Deus saber. Não existe nada que aconteça no mundo sem Deus saber. Tudo o que acontece, tudo o que não acontece, tudo porque não aconteceu ou porque aconteceu o que vai acontecer, Deus sabe, Deus conhece. Não existe nada que saia do controle. Deus não está nesse momento no céu olhando o coronavírus com as duas mãos na cabeça e falando: o que eu vou fazer agora? Esse povo está lá. E Deus não está fazendo isso. Deus conhece o planeta que Ele fez. Deus conhece todas as coisas. Ele criou tudo. A palavra diz que porque dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Então, esse momento é um momento de grande reflexão para nós, cara. Veja o que Deus quer te ensinar nesse tempo. O que Deus quer falar com a gente nesse tempo. Desse tempo de confinamento, né? Desse tempo de... Como é que chama isso mesmo? Quem tá fazendo aqui? Quarentena. Quarentena, lembrou o nome? Eu esqueci. Desse tempo de quarentena. 8. Amém? Então tá escrito assim em Atos capítulo 8. Tá escrito assim. Talvez sua versão esteja diferente, tá escrito: e Saulo aprovou sua morte. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 2. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e os colocava na prisão. Primeiro eu queria que a gente contextualizasse onde a gente está nesse momento na Bíblia, tá bem? Você vê aqui que a gente está falando de Atos, a gente está falando depois de Pentecostes, a gente está falando um pouquinho após. Esse aqui é o começo, na verdade é que Estevão acabou de morrer, o primeiro mártir da Bíblia, após a ressurreição de Cristo. Então, Saulo, nós vemos aqui que Saulo, antes de ser Paulo, falando de Saulo, ele atesta a morte de Estevão. Ele aqui fala aqui que Saulo, aprovou a sua morte. E é muito doido isso, né? Porque nós vemos depois um homem que Saulo se tornou, tudo aquilo que Deus fez através da vida dele, muitas das revelações que nós tivemos de Jesus, de quem é a igreja, as revelações que nós tivemos do céu, de várias outras coisas, Paulo deixou escrito, deu um senso para nós. E esse era mesmo Saulo que perseguia as igrejas. Eu gosto muito de observar, assim, sabe, o contexto do épico, o contexto do ano que aconteceu as coisas. E quando você voltasse no tempo de Jesus, no tempo das igrejas dos Atos dos Apóstolos, era um tempo talvez tão cruel quanto é o tempo de hoje. Nesse tempo existia os coliseus, o coliseu, algo tipo, existia brigas que os homens matavam uns aos outros, existiam várias coisas assim que a gente pode falar que eram terríveis aos nossos olhos de hoje. Nós não, vamos dizer assim, nós não podemos, vamos dizer assim, nós não convivemos com essas coisas que aparecem aqui hoje, sabe? Tipo, esses roubos, esses assassinatos tão cruéis que a gente vê hoje. A gente fala, meu Deus, o que é isso? Lá as pessoas iam como se fosse para assistir um jogo de futebol, para ver essas pessoas morrerem, para ver leões rasgarem até os cristãos em uma certa época para frente. Então era uma coisa normal para eles. E dentro desse contexto surge um povo, surge uma igreja que de repente começou a vender seus bens, de repente começou a... Quem era rico vendia tudo que tinha, dividia entre eles. E imagina numa comunidade, aqui onde eu moro, no meu bairro, imagina aí no Monte Alegre, onde fica a igreja, parou de existir pobreza, cara. Não tinha mais pobreza. Porque as pessoas ganhavam dinheiro e começavam a repartir umas entre as outras, começavam a dar o dinheiro, aquele que tinha muito dava para aquele que tinha pouco, e eles começaram a... Tipo, não acabou, as pessoas não começaram a não passar mais fome, e a coisa começou a ficar diferente. Então imagina, uma igreja que no contexto do passado, no contexto daquela época, ela tinha pessoas que iam
a estádios verem ser mortos, essas coisas. O assassinato era algo comum dos bandidos, a gente ia lá para ver isso. Essa igreja que fazia isso, hoje, essas pessoas que faziam isso saíram dessa vida e agora vivem numa comunidade em amor. Eles compartilham do pão, da palavra, da sabedoria, do seu dinheiro, do seu tempo, nisso em orações, em louvores, em salmos. Isso, cara, pra mim é muito doido de pensar, porque nós pensamos que, tipo assim, muito louco de pensar, porque às vezes nesse contexto de hoje que nós estamos na igreja, talvez a gente tem que pensar a igreja, né? Eclésia significa chamados para fora, e talvez não para fora, talvez do templo que as pessoas estejam pensando, mas para fora do pensamento. A palavra diz: não nos conformeis com o pensamento desse século, não nos amoldeis com o pensamento. Nós não podemos entrar dentro da forma do pensamento dessa época. Nós temos que sair. E quando nós paramos para perceber o comportamento da nossa época, o meu comportamento, o seu, nós não somos muito diferentes da pessoa do mundo. Já parou para pensar? Nós vivemos com um tipo de pensamento muito próximo do deles. Nós almejamos as mesmas coisas, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos formar numa boa faculdade. Ô, Adalto, mas isso não é ruim, não estou falando que é ruim, eu faço faculdade também, como quem me conhece sabe disso. E eu não estou falando desse ponto, eu estou falando que talvez, nesse contexto aqui, nesse contexto que nós estamos conversando, às vezes nós nos parecemos um pouco com o mundo. Só que eu queria que você se atentasse para algo aqui, queria que você se atentasse para uma parte do versículo que está lá no 8, no 8:2, está no versículo 2, perdão, no 3. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e os colocava na prisão. Eu acredito que hoje ninguém foi preso, eu acredito que não tenha ninguém me assistindo aqui, isso é muito raro de acontecer, foi preso por pregação do evangelho. Porque hoje as prisões que nos colocam são outras. Mas o que eu gosto de pensar nesse contexto é que Saulo entrava dentro das casas para arrancar a igreja. Já parou para pensar nisso? Você fala assim, mas peraí, o Saulo entrava dentro das casas para arrancar a igreja? Aí você fala, ué, mas isso é estranho. Não, irmão, não é estranho. É porque se talvez nós viajássemos para aquela época e nós falássemos assim, se nós viajássemos por aquela época e falássemos assim, cara, onde que vai ser a igreja hoje? Hoje que horas que é o culto da igreja? Culto da igreja. Onde que fica a igreja? Qual que é o endereço? Talvez eles iam rir na minha cara e na sua. Porque naquela época a igreja não era um lugar. A igreja nunca foi lugar. E talvez nessa época também não. A igreja não era o lugar. A igreja era uma pessoa. A igreja era um povo. A igreja era o significado de um povo. Qual era o significado do povo? Um povo que amava. Cara, é absurdo você pensar no contexto daquela época. A igreja fazia o que fazia. Porque era muito discrepante. Quando eles olhavam todas as pessoas indo ver aquelas pessoas serem mortas, leão correr, rasgar as pessoas, e a gente via no outro contexto pessoas que não tinham prazer naquilo e que, muito pelo contrário, elas se ajudavam, oravam pelos doentes, eles eram curados. Talvez aquelas pessoas olhavam e falavam, cara, isso aqui realmente é amor, isso aqui realmente é Jesus, isso aqui realmente é um povo diferente. E, cara, eu acho que Jesus falou assim, se o amor dele permanecesse em nós e nós amássemos uns aos outros como ele nos amou, aí eles veriam que nós seríamos os discípulos dele. E se você parar pra pensar, faz todo sentido. Naquela época era isso que eles viam. Eu falava, cara, esses caras realmente se amam. Quem de nós, eu hoje, eu não tenho condições, quem de nós teria condições de hoje de catar um dinheirão do nosso bolso, metade do nosso salário e falar, toma, irmão, toma aí nas suas necessidades, toma aí. Porque nós estamos num... Eu tava vendo na internet a maior discussão hoje nesses dias por causa de fecha ou não fecha igreja. E eu fiquei pensando, falei, o que tá acontecendo comigo? Irmãos, misericórdia, eu não tô aqui para criticar ninguém. Não estou, irmãos, calma, eu não tô falando isso. Eu tô aqui para falar, para pensar nas coisas que às vezes nós falamos.
as pessoas estão discutindo, fecha ou não fecha, não sei o que a gente faz. Eu sei que é uma discussão muito difícil. Os pastores que são hoje os anjos da igreja, eles têm essa responsabilidade. Imagina o pastor chegar e falar assim, que a igreja vai abrir, a igreja lota e alguém contrai esse vírus lá dentro. Como ficaria nós, a igreja, diante da sociedade, falando assim, vocês passaram um vírus para todas as pessoas? Isso seria muito ruim para a imagem da igreja de Cristo. Eu tô falando que as pessoas não estão focadas às vezes no que é realmente importante. O que é importante? Que nós nos amemos uns aos outros. O que é importante? Que nós, sabe, que a gente seja igreja, cara. Não por causa do nosso tempo, mas porque a gente encontrou um no outro verdadeiros irmãos. Eu falei isso na For House semana passada, eu falei assim, Deus... A maior característica de Deus é essa, como Jesus nos ensina a orar lá em Mateus 6, ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Ele não fala Deus nosso, Senhor nosso, ele fala Pai nosso, porque a primeira característica de Deus numa oração é Pai. E se ele é um pai, ele quer uma família, cara. Então, quando nós olhamos um para os outros, nós identificamos o que? Nossos irmãos. Eu estou olhando nas fotinhas que está aqui escrito, que estão assistindo, são meus irmãos que estão aí. Nós não podemos estar juntos aqui hoje, infelizmente, mas são meus irmãos. Então, se nós acreditamos que todas as igrejas que estão estendidas aí, seja ela de qualquer denominação, nome ou qualquer outra coisa, são nossos irmãos, por que nós vamos ficar tentando brigar com eles ou causar problemas no que ele acha ou não acha? Porque nós não vamos oferecer nossa palavra em amor. Irmãos, nós vamos te ajudar em oração para que você tome a melhor decisão. Graças a Deus, nosso pastor tomou a melhor decisão e hoje nós estamos aqui porque ele também entende que as 4 paredes que está situado ali na rua do Monte Alegre não é a igreja, aquilo é o prédio onde nós fazemos o culto, mas a igreja é eu e você. Somos nós, cara, somos nós que levamos Jesus Cristo para as ruas. É eu que levo Jesus para a faculdade quando eu tô lá, que levo para o meu trabalho, é você que leva para o seu curso, para a sua faculdade, para o seu trabalho, onde quer que você vá. Essas pessoas sim são a igreja. E essas pessoas hoje, com essa pandemia, com todo esse BO, cara, tem que se unir. Cara, o mundo tá, tipo assim, it's falling apart, tá caindo as partes, o mundo tá caindo do céu e a gente tá preocupado com o que o irmão, meu Deus, irmãos, meu Deus, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa falta de entendimento, Deus, tem misericórdia. Isso não é tempo pra essas coisas, cara, não é tempo pra essas coisas. O tempo que nós gastamos, às vezes, até eu gastando aqui agora de falar, às vezes, dessas coisas, eu poderia estar orando, falando outras coisas, e a gente tá aqui preocupando, cara, com o que as outras pessoas vão fazer em vez de orar para nossos irmãos. E voltando aqui, eu queria dentro desse texto que você entendesse isso. Paulo perseguia as igrejas nas casas. Paulo perseguia as igrejas nas casas, porque é lá realmente que a igreja está. A igreja está dentro da sua casa, cara, a sua família. Tem um ditado nos Estados Unidos que é God, Family and Country, que é Deus, família e igreja. Esses são para eles, para muitos dos estadunidenses, né, dos americanos do norte, esse é uma das maiores culturas para ele, cara. Para eles é Deus em primeiro lugar, a família depois e depois o país. E talvez acho que por isso que muitas pessoas meio que olhem para eles como, nossa, uau, né? Olhem para ele com aquele olhar de esses caras são os caras. Mas, abrindo parênteses aqui, eu tenho uma coisa para compartilhar com você. Uma vez eu estava conversando com um pastor americano que veio aqui, eu acho que eu já até falei isso na For House um dia no culto, e ele disse assim, eu sei que, ele falou assim, vocês aqui são diferentes, o brasileiro é diferente. E eu falei para ele, por quê? Por que o brasileiro é diferente? Ele chama rap. Eu falei, por que o brasileiro é diferente, seu rap? Ele falou assim, porque vocês fazem coisas que nós não fazemos nos Estados Unidos. Aí eu comecei a falar para ele assim, nossa, mas mas nós olhamos para vocês de uma maneira, ele nem esperou acabar de falar a frase, falou, eu sei que vocês olham, mas vocês têm que ver o que vocês têm aqui. Sabe, irmãos, e dei uma viajada de sair do contexto, né, mas voltando. Então, eu queria que você entendesse que apesar de todo esse rebuliço, de tudo isso que está acontecendo, né, de tudo essas coisas, eu e você somos a igreja. Eu e você, não é só eu sou a igreja. Eu sozinho não consigo ser igreja. Você sozinho, mano, você não é igreja. Mulher, moça,
rapaz, rapazote, senhor, você que tá assistindo aí, você sozinho não consegue ser igreja. Eu sozinho, mano, não consigo ser igreja. A igreja está no nós. Jesus orou, Mateus 6, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. É Pai nosso, venha a nós, nunca é venha a mim, cara. Eu gosto muito acho que até me falaram que isso está num livro que eu nunca li, mas talvez eu deveria ler esse livro. E falaram que tem um livro que fala isso. E eu acho bacana. Depois eu vou pesquisar o livro para ler. Mas eu acho bacana a gente olhar assim para algumas coisas e esquecer do eu. Sabe, esquecer, aí já falei eu. Eu sou uma pessoa que sempre fala muito, sabe? Sempre sou muito reativo. Eu reajo muito às coisas. Reajo muito. Sou muito reativo esses tempos. Porque o meu ego tá sempre gritando, sabe? Meu ego tá sempre ali na frente, se pondo na frente das coisas, se pondo na frente das situações. Meu ego tá sempre, sabe? Falou alguma coisa, eu já levo, às vezes eu já levo pro meu pessoal. Talvez você fale, não, Adalto, você não é assim, não, eu conheço você. Não, eu sou assim. Porque eu me controlo bastante, eu paro pra pensar, calma, não sou eu aqui, qual que é o bem maior, o que tem que estar acontecendo. E não tô falando que eu sou perfeito nisso, tá? Muitas vezes eu erro com as pessoas e eu tenho que ir lá e dar uma de bom crente, você me perdoa, me perdoa aí, cara. Às vezes eu tô meio cansado, é faculdade, sabe? As desculpas que a gente dá pra pedir perdão pras pessoas. E dentro de tudo isso a gente é muito relativo porque nós não nos colocamos na frente. E às vezes eu vejo pessoas batendo, eu sou igreja, não sei o que. A gente só consegue ser igreja junto. Porque assim, a palavra diz que uma igreja é feita de, um corpo é feito de vários membros. É feito do braço, de uma perna, de um pé, de olhos, de boca, daqueles que andam, daqueles que falam, daqueles que olham, daqueles que ouvem, daqueles que abraçam. Não pode abraçar, hein, agora, só cumprimentinho de cotovelo, salve de longe, mas enfim, daqueles que fazem todas essas coisas. Então, como que pode, cara, uma mão, a gente vê, eu sei que é meio pesado que eu vou falar agora, mas você já viu, cara, uma pessoa que tem um membro amputado? Eu fico pensando, cara, eu olho assim e falo, nossa, como eu tenho que ser grato, que meus braços estão aqui, minhas pernas estão aqui, meus pés estão aqui, eu consigo olhar, te ver, ouvir você bem, falar eu falo mais ou menos, mas você consegue me entender, sabe? Então, como eu devo ser grato por tudo isso que eu tenho, por todo o jeito que eu consigo me mover e fazer as coisas, sabe? E você vê uma pessoa às vezes que nossa cidade não é adequada para as pessoas que são principalmente de cadeira de roda, tem entulho, tem um monte de coisa, e você vê a dificuldade num ato simples que eu e você fazemos de ir e vir, ela não consegue, ela sempre precisa de ajuda. E num corpo que Jesus é a cabeça, você acha que ele faria, ele que é todo perfeito, ele que não tem erro, não tem ruga, não tem mácula, aquele que é o Deus perfeito, você acha que vai ter algum defeito no corpo dele? Que ele não vai ter o corpo dele formado, mas ele tem você, que pode ser o braço, eu posso ser a perna, enfim, nós que vai ser, mas às vezes o que acontece? Nós como desobedientes, eu como desobediente não quero fazer aquilo que o corpo, que a cabeça está mandando. E é muito chato, imagina, sabe? Você tá lá com o seu copo d'água, sei lá, você tá com o seu corpo d'água ali, e você quer que sua boca tá com sede, seu corpo tá com sede, seu braço não quer levar, sabe? Tipo, o copo d'água na boca, imagina a situação, não, mas eu preciso beber, não, mas eu não quero beber nesse momento, mas eu preciso beber, eu tô com sede, não, o braço não quer, imagina quão chato é isso, você ficar nesse duelo, do braço não quer beber. Então, às vezes, por ser tão reativo, nós membros sermos reativos, nós realmente não inserimos aquilo que o corpo precisa, cara. E isso é uma falha muito grande minha, Quantas vezes eu coloquei os meus interesses e coloco os meus interesses acima daquilo que o corpo precisa? Sabe? E eu não tô aqui, cara, pra te julgar, fiz essa live exclusivamente pra te julgar, nem pra me julgar, mas Deus tá falando comigo, cara, espero que Deus esteja falando com você. Deus tá falando comigo. Como Deus tá falando comigo. E eu espero que Deus esteja falando com você. Se Ele tá falando com você, para pra pensar nas situações que você se encaixa aí. Que às vezes você olha assim e fala, meu Deus do céu, por que eu sou tão reativo? Por que eu realmente não olho a necessidade do corpo? E às vezes eu me coloco, sabe? Eu não tô falando de você que... Porque assim, eu entendo também que às vezes
a mão faz a função do pé, né? Tipo assim, no futebol é o pé que tem que chutar a bola, né? E às vezes, só que às vezes acontece do goleiro ter que fazer aquele lançamento com a mão pra cair no pé no certo. Mas não é a função dele, mas ele tá ali, vamos fazer. Mas ele tá fazendo isso, só uma analogia pra você entender, mas ele tá fazendo isso porque realmente a perna não resolveu se colocar de prontidão, não resolveu se colocar no lugar dela, de onde ela tem que estar. Entende isso? Então, dentro de tudo isso, onde você tem que estar, onde eu tenho que estar? Na igreja nós temos que estar, velho. E a igreja, eu gosto dessa frase, não sei quem falou, a igreja é uma pessoa, não é um lugar. A igreja é uma pessoa, a igreja é algo vivo. Alguém pode vir hoje demolir o prédio de uma igreja, mas essa igreja vai continuar viva, cara. Vai continuar existindo, mesmo sem placa, mesmo sem endereço. Porque o endereço da minha igreja, da sua, está estabelecido. Está estabelecido. Está estabelecido. E é muito bênção. A gente está falando de tudo isso, sabe? Então, nós vimos aqui que Saulo colocava a igreja na prisão. E sabe, como a gente estava conversando no começo, antes de começar a live, você pode estar pensando, cara, que isso que você está vivendo agora nesse momento talvez seja uma prisão. Nossa, eu estou aprisionado dentro deste lugar. Mas eu quero que você, sabe, a gente está aprisionado. Nossa, tem que ficar dentro da minha casa. Ah, eu não posso ir para lugar nenhum, principalmente os velhinhos hoje, né? Tô tentando segurar umas crianças da minha mãe, mas minha mãe já escapou, já foi no mercado. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E assim, você pode estar pensando, nossa, estamos presos aqui, mas eu nunca estive preso, tá? Eu não posso falar isso. Mas eu já li muitas coisas, já ouvi falar de coisas. Não tive preso fisicamente, eu tô falando, gente. Nunca fui na cadeia. Mas falam assim que a prisão é um status muito, muito de mente. Eu tava vendo uma reportagem de um cara que ele ficou preso a maior parte da vida dele, eu acho que cerca de 40 anos da vida dele, ele ficou preso, totalmente preso, injustamente. E ele fala que várias vezes ele ficou era uma época de muito racismo lá nos Estados Unidos. Ele ficou preso injustamente, várias vezes ele foi jogado na solitária sem razão alguma, sabe? Jogavam ele na solitária sem razão alguma. E ele ficava lá muito tempo e várias coisas aconteciam, assim, ele ficava lá escuro e tal, não sei, se você assiste filme você vê como uma solitária. Mas ele vi esse cara falando que, assim, a prisão era um status, né, mental. O próprio Paulo vai provar isso tempos depois, na palavra, você vê que ele foi preso. Várias vezes ele estava preso em vários momentos. Ele estava preso e ele redigia cartas. A gente vai ver uma carta que eu gosto muito, que é a carta de Filemão, que ele mandou de Paulo para Filemão, que ele estava preso e ele estava mandando uma carta animando as pessoas. Imagina ele preso, mandando carta animando, tenha bom ânimo, viva, ele mandando carta para Timóteo preso, mandando carta para sei lá, várias outras igrejas que ele ficou preso, ele mandou cartas. Então, não pense que esse status aqui da gente estar nesse confinamento, nessa quarentena, seja sua prisão. Não fique com a sua cabeça assim, sabe? Nossa, mas eu tô aqui nesse lugar, eu não queria ficar aqui. Como eu disse no começo, aproveite o que tem de bom neste lugar. Sua família está aí, aproveite sua família. A minha esposa está aqui hoje, minha mãe está aqui, eu tenho meus livros aqui, nós temos WhatsApp, várias outras coisas, vários outros recursos que Deus deu. Então não fique aí, tipo, preso na sua cabeça, pensando coisas ruins, cara. Aproveite que você está nesse tempo, coloque a leitura em tempo. Aproveita aí também, sei lá, assiste não só fica assistindo Netflix não, hein? Faça outras coisas também. Não sei, eu vi uma foto do pessoal da Camila jogando Uno. Jogue Uno com a sua família. Sabe? Interaja com eles. Não esqueçam de manter a distância certa, mas interajam com eles. Sabe? E dentro de tudo isso que eu queria falar, eu acho que vocês entenderam a mensagem que eu queria falar. Cara, a igreja somos nós, você sabe disso. Eu só tô sendo redundante, mas eu acho que isso é
É o conceito básico. Não há, a gente não tem, sabe, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para, sabe, para aproveitar mais de Deus, para ver mais, fazer verdadeiramente Mateus 6,6, entra no seu quarto, tranca a sua porta e olha o teu Pai secreto, sabe, Ele pode nos recompensar aqui, já que a gente tá ficando todo esse tempão aqui. E para finalizar, espero que você tenha entendido, é uma palavra bem rápida, não é algo que eu queria prender aí todo o tempo. Eu sei que você estava pensando, pô, Adalto, foi rápido, mas é o que eu tenho para compartilhar. Se eu começar a falar mais coisa aqui, eu vou começar a arrancar coisa do meu coração, e não é isso o intuito, não é arrancar coisas de mim, é arrancar daquilo que a palavra está falando. Então, nós, irmãos, somos a igreja, vamos orar, vamos aproveitar esse tempo para orar pelo Brasil, vamos aproveitar esse tempo para clamar pelo mundo, que essa quarentena passe logo, que nós possamos, que Deus possa segurar nossos empregos, segurar aquele pai de família que necessita muito desse emprego, pessoas que foram contratadas recentemente, vamos orar para que esse tempo passe e a gente possa novamente estar junto nos nossos tempos, nos nossos cultos, de mãos dadas novamente, orando e clamando junto. Mas que a gente possa também aproveitar esse tempo orando, jejuando, enfim, clamando a Deus por nossa nação, clamando a Deus por nosso país. E vamos aproveitar agora, e eu queria vamos fazer uma outra oração, que você possa puxar uma oração aí, através dessa palavra. E como eu disse, nós somos o templo, nós somos a igreja. Paulo arrancava a igreja de dentro das casas, então a igreja estava estabelecida nas famílias. Nós somos as igrejas, irmãos. Nós somos as pedras vivas que constroem o templo, como diz lá em Pedro. Então vamos orar. Feche seus olhos onde você está, curve sua cabeça. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este lugar, Senhor, que nós estamos hoje, Deus. Graças a Deus que temos um lugar para nós ficarmos nesse tempo tão difícil que nosso país, nosso mundo está enfrentando, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa cuidar de nós, Senhor, nesse tempo. Que o Senhor possa cuidar das famílias, Senhor, daquelas pessoas que estão em situação de rua. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar para que elas não sofram, Senhor, com esse vírus, Senhor, que está espalhado, Pai. Nós pedimos, Senhor, que a sua forte mão esteja sobre este país, sobre este mundo, Senhor. Nós sabemos que nada sai do seu controle, Pai. Nada nem ninguém sai do seu controle, Deus. Nós temos a plena certeza e fé nisso, nós esperamos nisso, que nós sabemos que o Senhor não falha, Senhor, que a sua forte mão não falha. Senhor, nós pedimos, Deus, que o Senhor possa chegar a cada um que está na sua casa nesse momento, Senhor, e aquilo que ele necessita, Senhor, um abraço que nós não podemos dar, Senhor, que o seu Espírito Santo os abrace agora. Senhor, que eles sintam, Deus, a tua presença, Deus, de uma maneira espetacular, de uma maneira formidável, Deus, como nós estamos sentindo aqui agora, como eu estou sentindo aqui agora a sua presença, Jesus. Senhor, e que a tua presença possa encher os corações, Deus, de todas as pessoas que te buscam nesse tempo tão difícil, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão, Deus, por aquilo que nós temos cometido diante de ti, Senhor. Pedimos perdão, nós já chegamos ao trono da graça, Deus, para nós pedimos, Senhor, perdão. Porque nós sabemos, Senhor, que toda vez que o povo se arrependeu, Senhor, ele tinha uma grande praga. O Senhor, virou o seu coração, os seus olhos para nós, Senhor. Não que o Senhor tenha esquecido de nós, Deus. Mas, Senhor, se porventura nossa nação, Senhor, nosso mundo, Senhor, eu sei que tem cometido tantas atrocidades, tantas coisas contra ti, Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, Jesus. Que o Senhor possa derramar o seu perdão sobre nós, Deus. E que o Senhor possa nos cobrir com teu sangue, Jesus. Senhor, tirando tudo aquilo, Senhor, mágoa, Senhor, pecados dentro de nós. Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor possa cobrir, Deus, esse mundo com a sua proteção, com a sua graça, com o seu poder, Senhor. Que todo homem, Senhor, que toda mulher, que todo jovem, que toda pessoa, todas as pessoas possam ver a tua glória, Deus, possam sentir a tua presença e possam ouvir o teu evangelho, Deus. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, Senhor, nessa live, têm, Senhor, a plena convicção do teu evangelho, é a boa notícia, é aquilo que vai salvar o mundo, o sacrifício de Jesus Cristo, aquele, Senhor, que morreu por nós, é o que vai salvar o mundo, Senhor. Então nós pedimos, Deus, que a salvação, Senhor, chegue a esses lugares, Pai. Em nome de Jesus, Deus.
Nós te agradecemos por nossas famílias, Senhor. Nos mantenha salvo. Em nome de Jesus.